26 de janeiro de 2021. Chegamos praticamente ao fim de janeiro. E esse ano promete grandes desafios. Com relação aos avisos, nós temos que reiterar o convite a todos os cursos que a Casa oferece. Ao longo desta apresentação de hoje, será apresentado as datas, as horas e como fazer a inscrição para cada curso. Eu acredito que vale a pena para todos. Para mim, pessoalmente, se não fosse esse estudo sistematizado da doutrina espírita, eu já tinha partido para o mundo espiritual ou estava numa casa de tratamento intensivo. Porque a batalha, o desafio de cada ser humano, de cada pessoa, é muito grande. E só tem uma forma de nós vencermos as dificuldades. É através do conhecimento e através do conhecimento de si próprio, que esses estudos oferecem. O palestrante da noite é o nosso companheiro Paulo Mendonça. E o tema escolhido por ele foi Atitudes e Comportamentos Saudáveis. Vamos fazer a leitura da mensagem do dia. A mensagem escolhida para o dia foi No Culto à Prece. É o capítulo 149 do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E começa assim. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis, ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos no aprimoramento espiritual. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Recolha-te e enxergarás o limite de tudo o que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo o que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos dessa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual por meio do conhecimento e da virtude,
é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o desejo de fraternidade, engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores, e a energia santificadora facilitou-lhes o Espírito. Não esqueças, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmos possas perceber. Vamos fazer a prece inicial? Senhor Jesus, amigo incondicional de todas as horas, te agradecemos, Senhor, este momento em que aqui reunidos, prontos para receber um pouco mais de teus ensinamentos, a misericórdia divina, as energias necessárias para o corpo e para o espírito, Senhor. Rogamos a bênção para todos, o alívio de nossas angústias espirituais e, se permitido for, a recuperação de nossas saúdes, Senhor. Rogamos pela humanidade inteira e, em especial, a todos os companheiros encarnados e desencarnados aqui presentes no Centro Maria Modesto Cravo, Senhor. Rogamos pela misericórdia divina e de todos os companheiros que assistem a essa casa, Senhor. Conceda tudo dentro do que for possível e permitido, e estas vibrações sejam levadas até os nossos lares e partilhadas com todos os nossos companheiros desta jornada, Senhor. Rogamos por todos, Senhor. Pedimos também que ilumine o palestrante desta noite, que ele consiga transmitir, dentro do que for possível, os teus ensinamentos, Senhor. Rogamos ainda a permissão para o início dos trabalhos desta noite. Que assim seja, Senhor. Paulo, por favor. Boa noite a todos, aqueles que estão aqui no salão do Maria Modesto Cravo e aqueles que nos assistem nesse momento pelo YouTube. Eu tenho que confidenciar que hoje para mim é um dia de extrema alegria, porque eu estou revendo meu irmão de caminhada, Walter Demigian, pessoa querida. Que bom vê-lo, sou seu fã, viu? E também noto que por detrás das máscaras todos estão sorrindo, né? Aliás, diga-se de passagem que a pandemia fez com que vocês, mulheres, esquecerem o bom uso do batom. Quando terminar a pandemia e as vacinas estiverem disponíveis para todas, teremos que reaprender a este uso. Este ano de 2020, o início do ano de 2021, tem sido o ano que está nos obrigando a falar, a pensar, a estudar, a ler sobre doença. É incrível como no espaço de um ano, todos nós, inclusive eu, nos habituamos a falar de doença. E hoje, então, eu pensei, não, eu não vou falar de doença. Eu vou falar de atitudes e comportamentos saudáveis.
Mas aí eu fui buscar neste livro, Alerta, de Joana de Ângeles, publicado a primeira vez no ano de 1981, muitos aqui, quiçá, eram nascidos. O Espírito Joana de Ângeles, lá na mensagem de número 28, ela dá o título Suicidas Também. Entendendo que eu vim com o propósito de falar de pensamentos e atitudes saudáveis. Mas eu comecei a ler a mensagem 28 do livro Alerta, Suicidas Também, e foi me chamando a atenção alguns apontamentos de Joana de Ângeles com relação aos chamados comportamentos infelizes. E aí ela começa a dizer assim, o primeiro comportamento infeliz. Pode passar. Os vapores da ira cultivada perturbam o equilíbrio da emoção. Os vapores da ira cultivada perturbam o equilíbrio da emoção. E aí eu pensava comigo, pois eu não posso dizer da postura de quem quer que seja, posso dizer da minha. Ao longo do último ano, eu também tive posturas de ira. Eu também tive posturas de raiva. Houve alguns momentos que eu até resolvi brigar com Deus. Mas dizer assim, cara, pega leve, né? Afinal de contas, eu dou passe, tomo passe, faço palestra, escuto palestra, vou para a reunião de desobsessão, frequento casa espírita desde os meus 2 anos de idade, lá se vão 58 anos, já escrevi livro, faço vídeo e, cara, tá difícil. Pega leve. Resolvi brigar com Deus, mas não adianta brigar com Ele, né? E aí diz a Joana, os vapores da ira cultivada perturbam o equilíbrio da emoção. E eu notei que quando me permiti o desajuste emocional da raiva, me desequilibrei emocionalmente falando. E com esse desequilíbrio vem todas as redundâncias problemáticas da saúde. O sono que vai embora, a preocupação que se instala, e como diz Joana, se for cultivada sistematicamente, vai desequilibrar outras coisas. E continua Joana a dizer, os tóxicos da angústia vitalizada envenenam os centros da harmonia psíquica. Aí pensei comigo, eu que sou evolucionista, reencarnacionista, com Kardec para Kardec, amo Joana de Ângeles, sou apaixonado por Chico Xavier, adoro as mensagens de Meimei, eu também ao longo desse ano tive momentos de angústia. E Deus do céu, como essa tal da angústia arrasa o equilíbrio da gente. E aí diz ela, os tóxicos da angústia vitalizada envenenam os centros da harmonia psíquica. Só que, graças a Deus, os meus episódios angustiosos foram poucos e rápidos. Porque ao mesmo tempo que a angústia batia, eu me recordava do princípio básico da doutrina espírita, do ide e pregai. E aí eu ia e falava para as outras pessoas, olha, combata em você a angústia, combata em você a ansiedade, não desanime, persiste um pouco mais. E eu percebia que tudo que eu falava para os outros, eu sempre falava para mim. Mas diz Joana, os tóxicos da angústia vitalizada envenenam os centros da harmonia psíquica. E quais são os centros da harmonia psíquica? São os centros da harmonia dos relacionamentos estáveis, que se transformam em instáveis.
São os centros da harmonia para consigo, que quando a angústia se instala, entramos numa síndrome de menos-valia. Começamos a acreditar que realmente não somos capazes. E um terceiro centro é o centro da convivência em geral com as outras pessoas. O indivíduo angustiado se torna envergonhado e ele busca fugir dos relacionamentos, abrindo aí então espaço grande e grave para a depressão. Continua Joana. As viciações mentais ou físicas mantidas interferem no metabolismo fisiopsicológico. Aí aqui eu duvidei um pouco de que eu, Paulo Mendonça, pudesse ser portador de viciação mental ou física. E aí eu descobri que eu sou viciado positivamente em exercício físico. Porque, afinal de contas, eu já falei várias vezes aqui, eu sou portador do diabetes mellitus, o diabetes tipo 2, há 25 anos. Tenho a alegria de ser diabético. Não uso insulina, só medicamentos. Porque o vício no exercício físico me faz, como alguém perguntou, falou assim, mas você está moreninho, né? Eu falei, claro, a gente pedala e nada. E aí é óbvio que quando você faz esporte ao ar livre, fica moreninho, né? Não é luxo da praia, viu, Walter? Porém, é o prazer de poder fazer o exercício físico às 6 horas da manhã. Ou às 7. Muitas pessoas às 6 da manhã estão no terceiro sono esperando o quarto sono. Então eu descobri que eu sou viciado no exercício físico, mas é saudável. Mas diz a Joana, viciação mental. Quais seriam essas viciações mentais que interferem no metabolismo fisiopsíquico ou fisiopsicológico? Um deles é a angústia que foi falada anteriormente. O outro é a persistência na negatividade. O outro é aquele hábito mais conhecido como língua ferina, ou no círculo feminino conhecido como fofoca. Aliás, nós homens não fazemos fofoca. Está provado. Nós simplesmente comentamos a verdade por uma ótica diferente. A fofoca é um vício mental. E o indivíduo que quer fazer a calúnia é daquele que chega do nosso lado e diz assim, olha, eu não quero nem te contar, mas eu estou me remoendo aqui, eu preciso te falar. Prepara que aí vem fofoca. Os vícios mentais e físicos. E um dos vícios físicos negativos é o tal do workaholic, o viciado em trabalho. Aquele que quer resultado por resultado, produção por produção. Sabe, atingir meta a todo custo. Hoje, inclusive, está em voga, né? Ser diamante, duplo diamante, triplo diamante, platino, etc, etc. É um vício que faz mal, que interfere no metabolismo fisiopsicológico. Só quem já sofreu da angústia e só aquele que convive com o negativismo constantemente sabe quanto o seu corpo todo funciona mal. Por acaso alguém presente aqui na plateia já sofreu de uma síndrome persistente de tristeza? Se já, você sabe que o corpo inteiro fica feio. No caso das mulheres, o cabelo quebra, resseca, a unha lasca, a pele fica descamando, a boca seca, digestão ruim, porque a tristeza é um vício mental. E a tristeza, como um vício mental repercutindo no corpo, também estraga os relacionamentos. Como é ruim viver do lado de pessoas sempre tristes, né? Por isso, alegrem-se
Continua Joana de Ângeles a nos dizer: a insatisfação demorada desarticula o ritmo da máquina orgânica. Quando ela coloca insatisfação demorada, parte-se da suposição que alguma insatisfação é válida. Como, por exemplo, hoje eu não gostei disso ou aquilo. Hoje eu não gostei do almoço. Hoje eu não gostei do filme que eu assisti. Mas há pessoas que vivem numa insatisfação constante, nada está bom. É aquele tipo de indivíduo que você pergunta cortesmente para ele: como você está? Aí ele para e conta com todos os detalhes. E se bobear, vai pegar a bolsa dele e tirar todos os últimos resultados dos exames que ele fez, para mostrar que nada está bom. O indivíduo que vive em insatisfação demorada não se alegra com nada, muito menos com um pouco, porque nada estará bom para ele. O melhor alimento não tem sabor. A melhor bebida não agrada. A melhor música não felicita. E eu tenho certeza que cada um de nós conhece pelo menos uma pessoa que vive nesse clima de insatisfação demorada. E diz Joana que essa insatisfação persistente e pertinente desarticula o ritmo da máquina orgânica. Então vamos só relembrar um pouquinho. Ela começa a falar da angústia, depois ela fala dos vícios mentais e físicos, depois ela vem e fala da insatisfação demorada. Imagina a pessoa que convive com tudo isso. Como está o corpo dela? Como está a inteligência emocional dela? Continua Joana: a rebeldia sistemática dá gênese a enfermidades complexas. Rebeldia sistemática nada mais é do que a revolta sistemática. Aquele tipo de indivíduo que sempre quer dar a última palavra. É o machão, não importa que seja homem ou mulher. É o valente. É aquele que também nada está bom. É aquele que literalmente não leva desaforo para casa. É aquele que briga no trânsito. É aquele que vai brigar com a pobre profissional do caixa do supermercado. É aquele que vai discutir com a atendente do telemarketing. É aquele que vai furar a fila para tomar passe. É aquele que está sempre revoltado e revoltoso. O revoltado é o rebelde. O revoltoso é aquele que leva a sua rebeldia e a sua revolta para todo lugar que ele está. E essa atitude dá gênese, dá origem, dá causa a enfermidades complexas. Aqueles males que o médico não explica. Aquelas doenças que não aparecem nos exames, mas que o mal existe. E a doutrina dos espíritos nos ensina que são as chamadas doenças da alma. Continua Joana: a ociosidade responde por inúmeros distúrbios psíquicos. Aqui nós não estamos falando do fato de ficar parado por falta de trabalho, por crise. A Covid é uma crise. E como atingiu a nós, profissionais liberais? É a ociosidade. É o fazer nada por opção, quando há muito o que fazer. E há um ditado da minha antiga avó Mariana, que é uma adaptação de um adágio, de um ditado popular, que ela dizia assim: cabeça vazia é sala que o diabo faz tricô e crochê. O ditado popular diz que a cabeça vazia é a oficina do diabo. A ociosidade leva a distúrbio psíquico.
porque tem muito tempo para pensar besteira. Tem muito tempo para permitir que as brechas psíquicas sejam abertas para a nefasta influenciação negativa de mentes das trevas sobre a mente daquele que se permitiu a ociosidade. Então, nos diz Emmanuel, cuidado com a hora vazia. Ah, mas Paulo, agora é meu momento de descanso. Sim, mas mantenha o pensamento otimista, mantenha o pensamento ativo e operante no bem, mesmo no seu momento de descanso. Continua Joana, a ansiedade contínua leva a alienações. E aqui, apenas por uma questão de efeito didático, eu vou explicar a vocês o que é a ansiedade, porque eu tenho certeza que nenhum de vocês que estão aqui no salão e aqueles que nos assistem pela internet sabem o que é ansiedade. Ansiedade é sofrer por antecipação. O indivíduo ansioso é aquele que sempre espera o pior. Vamos imaginar que estejamos no normal do nosso trabalho profissional e que alguém esteja trabalhando numa empresa, à sua mesa. De repente toca o seu telefone e é o seu patrão, o seu chefe, e diz assim: quero você na minha sala em 5 minutos. O indivíduo ansioso, e isso eu estou falando apenas por efeito didático, porque eu tenho certeza que vocês não sabem o que é isso, já vai começar a pensar assim: ele descobriu a besteira que eu fiz. Aí entra uma mensagem no WhatsApp, é dele, dizendo: tô te esperando. Aí o indivíduo ansioso nessa hora transpira por todos os poros, a mão fica em bicas, a boca fica seca, e ele, para ganhar tempo, vai no banheiro. Só que entra outra ligação, agora pelo celular. É ele: onde você está? Estou te esperando. E o ansioso nesse momento já imagina desempregado, sem seguro-desemprego, na rua da amargura, despejado porque não pagou aluguel, tirando os filhos da escola particular e vivendo como indigente na rua. Mas tem que engolir o choro e ir para frente. E ele chega na sala do chefe, o chefe ao telefone olha para ele e diz assim: senta aí. Piora tudo, né? O coração a 1000, a adrenalina a 1 milhão. Quer morrer, quer que o mundo se acabe num buraco para ele se perder ali. Aí o chefe desliga o telefone e olha bem no olho da pessoa e diz assim: bonito o que você anda fazendo, hein? Aí desmaia. Infarta. Você está fazendo um excelente trabalho. Muito bonito o que você tem feito pela empresa. E é por isso que eu quero promover você e te dar um aumento de salário. Vai gastar tudo com infarto do miocárdio, porque é ansioso. Então a ansiedade é um sentimento que vocês não sabem o que tem. Mas diz Joana de Ângeles, a ansiedade contínua leva a alienações. E a principal alienação é a alienação do complexo de culpa. Nada está bom. Sempre alguém vai descobrir alguma coisa. Drama de consciência. Insatisfação ampla, geral e restrita. Continua Joana de Ângeles, e aqui eu tenho certeza que nenhuma de vocês mulheres, e em especial os homens, sabe o que refere Joana de Ângeles. O ciúme envilece o caráter e desconcerta a vida. O ciúme é um mal tão grande, e eu também falarei apenas por efeito didático aqui, que é aquela situação em que, imaginando que a mulher
estando com o seu nubente, aliás, eu descobri no final do ano passado o que é crush, né? Para quem não sabe, crush é paquera, né? Descobri isso no final do passado. Nós somos do século passado, né? Nós somos. Eu não sabia o que era crush e descobri. E aí, imaginando que a mulher esteja com o seu crush no local público e ela sofre da crise contumaz do ciúme e chega e diz assim: você olhou. Eu vi que você olhou. Não se faça de desentendido. Eu vi, mas eu olhei para quem? Você quer dizer que eu sou cega? Vocês já passaram por isso alguma vez, Walter? Nunca, né? O ciúme destrói as relações. O amor verdadeiro, semelhante nos diz Paulo de Tarso, o amor tudo pode, tudo esquece, tudo ama, tudo dá, mas também tudo sofre. Aquele que ama, confia. Não precisa ficar me monitorando. Aquele que ama, sabe que o amor é retribuído. Quando não há amor, o ciúme se instala. E pior do que o ciúme, se instala a desconfiança. E diz o ditado popular: tudo na vida embaça. Embaça. Os relacionamentos embaçam, o vidro do carro embaça, tudo embaça. Mas há duas alternativas: ou você desembaça, ou quebra o vidro. Se quebrar o vidro, perde o vidro, não dá para colar. O indivíduo ciumento, quanto mais, está sempre quebrando o vidro. E migra de uma relação para outra, repetindo atitudes. Quando temos maturidade na inteligência emocional e espiritual, não existe ciúme. O que existe é parceria, cumplicidade, maturidade, suficiente para dizer: não gostei, vamos resolver aqui. Não é DR, tá? Vamos conversar maturamente. É óbvio que o homem inteligente nessa hora dá uma olhada para ver se a arma dela ficou guardada, porque sabe como é, né? Continua Joana de Ângeles: a avareza tisna o discernimento e perturba a organização fisiológica. A avareza é a exacerbação do egoísmo. O avaro ou ávaro é aquele que diz: o que é meu, o que é dele eu quero tudo. A avareza provoca a desigualdade social, a injustiça social. E o indivíduo que só quer para si, aquele que só quer reter, aquele que não abre mão em benefício do outro, perturba o organismo fisiológico. Aliás, é muito interessante, existem algumas patologias que têm muita correlação com cada uma dessas situações. O indivíduo geralmente que é egoísta, prepotente, maledicente, fofoqueiro, intransigente, geralmente sofre de problemas estomacais, tem úlcera, problema digestivo, problema intestinal. Os indivíduos que geralmente são ansiosos, depressivos, tristes, têm diabetes, sofrem dos males do coração, do pulmão. Aliás, o grande problema com relação a essa Covid-19 que aí está, é a pessoa que interna e fica com medo, se entrega à tristeza, e aí o pulmão não funciona direito. Continua Joana de Ângeles a dizer: quantos cultivam estes e outros semelhantes vírus perigosos, adoecem, avançando insensatamente para o autocídio total. Autocídio é suicídio. É o conhecido suicida indireto. Mas o nosso tema da noite é atitudes mentais positivas.
E até agora, escorado em Joana de Ângeles, nós só falamos de comportamentos e atitudes destrutivas. Em que momento nós iremos falar de atitudes positivas? Continuamos com Joana de Ângeles, na mesma mensagem. Acautela-te nas atitudes e comportamentos sadios, preservando a dádiva do corpo com que a vida te honra, no processo inevitável da evolução. Ora e medita, anulando as constrições negativas de que sejas objeto. Ama e serve indistintamente, arrebentando as algemas morais e emocionais que desejam reter os teus movimentos nobres. Então nos diz Joana de Ângeles, como atitude positiva que causa um bem, cautela, a primeira. Oração e meditação, a segunda e a terceira. Amor e serviço, a quarta e a quinta. Continua Joana. Em qualquer situação, segue Jesus, sustentado na fé imortalista, guardando a certeza de que tudo quanto te aconteça ocorre sempre para o teu bem, se te souberes conduzir na difícil circunstância. Vejam que importante agora. Por fim, tenha em mente que a madrugada colore a treva suavemente, enquanto a sombra campeia, e que a ressurreição ditosa chegará somente após a passagem pelo túmulo, onde todos despertam para a realidade insofismável da vida. Retorna para o anterior, por gentileza. Acautela-te nas atitudes e comportamentos sadios, preservando a dádiva do corpo com que a vida te honra, no processo evolutivo inevitável da evolução. Ora e medita, ama e serve. O caminho para a libertação dos nossos males morais, o caminho para a manutenção da nossa saúde física e mental, passa diretamente por um estilo de vida. Estilo esse que nós espíritas sabemos muito bem qual é. É o estilo da vida, da fé inabalável, que encara face a face a razão em todas as épocas da humanidade. É o estilo da vida que nos leva a lembrar a mensagem da irmã Rosália, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Não saiba a vossa mão direita o que faz a esquerda, na instrução dos Espíritos no item 9, quando ela nos fala sobre a benevolência, sobre a caridade, sobre o amor. Diz, irmã Rosália, que deveríamos aprender a silenciar enquanto os outros, enlouquecidos, teimam em gritar. Diz ela que nós devemos ter o hábito de servir na causa do bem, com benevolência, com solidariedade em todos os momentos. Mesmo que nosso coração esteja alquebrado, mesmo que as dificuldades sejam tremendas,
mesmo que tudo pareça estar conspirando contra nós, nos diz Joana de Ângeles que a ressurreição ditosa somente chegará após a passagem pelo túmulo, confirmando que nenhum de nós, na atual conjuntura evolutiva do planeta Terra, está em condições de merecer a felicidade a qualquer preço. Pelo simples fato que os débitos que contraímos ao longo do nosso passado tenebroso ainda não foram saldados. O que estivermos hoje fazendo de belo e de bom irá garantir para nós no amanhã, só Deus sabe quando, a alegria que tanto buscamos. Dessa maneira, a nós, espíritas que somos, só nos resta um compromisso: servirmos incondicionalmente a causa do bem. E o lema dos espíritas sempre será: ide e pregai. Em especial, nessa época em que a loucura da pandemia está levando praticamente todos ao desacerto do sentimento, nós devemos ser os porta-vozes em todos os momentos, com todas as ferramentas que temos, da alegria, do bom humor, do bom ânimo, da coragem, da fé. O mal não merece comentário em tempo algum. Assim, tenhamos cuidado naquilo que multiplicamos pelas nossas redes sociais, nas mensagens que permitimos serem replicadas sem a devida comprovação. O bem deve ser lembrado a todo momento. E Joana de Ângeles, neste livro, alerta, ditado a primeira vez em 1981, nos mostra as atitudes saudáveis que devemos ter para o bem viver. Esperamos que a nossa mensagem possa ter encontrado acolhimento no coração de todos nós. Agradecemos a essa seleta plateia que aqui está, protegidos pelas máscaras, com álcool gel, aqueles que nos acompanharam pelo YouTube. Agradecemos imensamente a Deus que nos permitiu essa reflexão. E agradeço em especial aos amigos da espiritualidade que me levaram pessoalmente a refletir o quanto eu ainda tenho que aprimorar em mim para ganhar um dia o direito de dizer, como Paulo de Tarso diz ao fim da sua vida: eis que de mim nada mais eu posso ou eu faço, pois já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja e nos fortaleça, hoje, agora e sempre. Continua valendo fazer a prece? Mesmo? É! Vou cobrar dobrado. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Jesus amado, relembramos, Senhor, os teus momentos entre nós, quando a multidão lhe buscava, carente, sofrida, ansiosa, do lenitivo da paz.
Ali estavam sempre, Senhor, os maltrapilhos, os doentes, os endemoniados, os párias da sociedade. Mas também ali, Senhor Jesus, ainda se encontravam aqueles que já descobriam em Ti a plenitude do amor. Sentimos saudade, Senhor, dos dias de outrora, quando Tu, Senhor, nos consolava e nos induzia, Senhor, a seguir contigo. Hoje, Mestre, em especial nesta tarde e noite, sentimos a Tua presença conosco. E agradecemos, Senhor, por todas as dádivas que nos ofereceste nesta noite. Obrigado, Jesus, por tudo. Que possamos retornar aos nossos lares, levando conosco essa energia de paz que recebemos. Mas te pedimos também, Senhor, neste instante, que cada um de nós, à sua maneira, recordando de alguém, possa pedir a Ti, Senhor, que atinja a essa pessoa ou a essas pessoas que recordar neste momento. Obrigado, Jesus, enfim, por tudo. E seja conosco, hoje, agora e sempre. Eu agradeço.